Bom, a gente está vivendo um momento muito interessante, né, de digital, na questão das lives só se fala nisso, né, que agora todo mundo está ao vivo o tempo inteiro. E uma das perguntas que volta e meia me fazem na Viu é nesse sentido se o momento que a gente está vivendo, isolamento versus a live, se uma coisa colaborou com a outra, né? Por que a gente teve esse boom nesse momento? E eu gosto sempre de voltar nesse sentido, porque no final das contas, assim, o momento que a gente está vivendo de isolamento só acelerou algo que já estava acontecendo, né? O ser humano, ele gosta do ao vivo, sempre gostou. Quando você falava de televisão, por exemplo, e você tinha programas gravados e programa ao vivo, sempre havia um frisson em relação ao programa ao vivo, porque você tem uma questão de imediatismo, você vê o que o cara está fazendo, você sabe, você está olhando ali, se ele errar, e como que ele vai improvisar, isso deixa a coisa quente. E o ser humano gosta disso, pessoas gostam de pessoas. Então, é um comportamento que já vem do ser humano antes de muito tempo, né? Antes de surgir YouTube, Facebook, Twitter, Twitch, Instagram, qualquer uma dessas plataformas. E aí, quando elas acontecem, né, a gente entra num outro momento, onde a gente entra no momento do ao vivo individual, onde a gente sai desse ao vivo com muitas câmeras, com uma produção muito gigantesca, para um ao vivo onde você tem um celular e você pega e faz, e o que faz com que você aumente o número de produção de conteúdo, né? E você começa a gerar um outro comportamento. Né? E quando a gente olha para essas plataformas, você já começa a perceber que todas elas, eu falo que elas estão na corrida do ao vivo, né? Na corrida da live, todas elas estão cada vez mais buscando melhorar as plataformas, trazer alguma feature que vai facilitar essa questão de você entrar ao vivo com qualidade onde quer que você esteja. Então, esse é um movimento que já estava acontecendo. Né? Até os próprios algoritmos de plataformas começam, de certa forma, a valorizar conteúdos ao vivo, as pessoas começam a entender como utilizar isso. E aí, quando vem o corona, né, esse momento que a gente está vivendo, ele dá uma acelerada. E ele dá uma acelerada por algumas razões. Assim, eu acho que uma delas é porque, primeiro, você está em casa, você está isolado, e se você já carregava essa questão de gostar de pessoas, de ver o ao vivo, de ver o que está acontecendo, do imediatismo, você perde isso, né? Você é obrigado a estar em casa, você perde alguma coisa que fazia parte do seu dia a dia. Então, no final das contas, ele acelera essa vontade, esse desejo de consumir, de produzir. Então, você vê um aumento de produção, né? Então, assim, você vê pessoas que antes não faziam ao vivo, começando a fazer e testando novos formatos, porque precisam colocar para fora, né, essa criatividade, esse storytelling, essa paixão pelas coisas que faz. E você tem pessoas que também querem se conectar, né? A gente gosta de se conectar, a gente é um ser humano que busca isso. Eu costumo dizer lá na Viu, né, que social media a gente não está falando das plataformas, social media somos nós, né? Nós somos seres sociais, né? E seres sociais gostam de socializar, de pertencer, de estar, e nós somos mídia, a partir do momento que a gente com um celular na mão, eu coloco um post numa rede social e aquilo pode viralizar e aquilo pode impactar pessoas. Então, a gente também é canal, né? Foi um momento onde você tinha só a televisão como canal principal. Hoje, cada um de nós consegue transmitir a mensagem e a gente está em processo de aprendizado, de conversa, né? E eu acho que o ao vivo, ele traz essa coisa. O ao vivo, ele tem 3 pontos que o ao vivo ele é maravilhoso em termos de conteúdo. Primeiro, ele traz a vida real, né? E aí, quando você vê esse boom em relação aos músicos, né? Porque foi uma das primeiras verticais que aderiram à questão da live, né? Os artistas. É maravilhoso, porque eu costumo dizer que a internet ela traz um momento, né, da era da transparência, onde você vê tudo. Às vezes você vê coisa que você não gosta, às vezes você vê coisa que você gosta, mas é um processo de aprendizado, inclusive de comunicação, né? De fala e de escuta. E aí eu costumo dizer que a internet faz com que as pessoas que estavam ainda apenas baseadas em performance, em show. Então, quando você fala de artista musical, né? O artista musical, ele vai para o palco, ele se prepara para aquele momento, ele está maquiado, ele está com uma roupa diferente, né? Ele tem a coisa do entretenimento, né? E aí, de repente, esse cara, ele se vê tocando no sofá da casa dele. E aí o filho passa correndo, sabe? Então, você traz a vida real através desse momento. E que é algo que a internet já faz há muito tempo, né? Quando você começa a ter os influenciadores, que são pessoas físicas, né? Eu falando que as pessoas físicas antes de se tornarem marcas, né? Antes de se tornarem pessoas jurídicas. Quando você tem a pessoa
conversando, acontece algum erro, alguma coisa, isso continua no vídeo, isso não é cortado, isso é trabalhado como uma vida normal, né? E não quer dizer que vai ser assim para sempre. A gente gosta das duas coisas. A gente gosta da fantasia, a gente gosta da ilusão, a gente gosta da ficção, né? Quando a gente vê um filme super bem produzido, com muitos efeitos, ou uma série, aquilo é maravilhoso, porque isso mexe com o nosso imaginário, mas a gente também gosta de chão. Então é esse equilíbrio que, na verdade, quando a gente produz conteúdo, é que a gente sempre busca. E quando a gente fala de ao vivo, ele é a vida real, né? Então, quando a gente fala da questão eu costumo usar a expressão que o digital, ele faz com que os deuses desçam do Olimpo, né? Então, antes você tinha lá as celebridades num patamar que eram como se fossem uns ídolos inatingíveis, inalcançáveis. Hoje essas pessoas estão nas redes sociais, elas conversam, elas respondem, elas falam. E aí é muito interessante que quando você vê, por exemplo, esse momento da música bombando, você vê agora os artistas musicais entendendo que eles também podem descer do Olimpo, eles podem tocar no seu sofá, eles podem conversar com as pessoas. Então, eu acho que é um formato que a gente só está começando a entender que ele é incrível. Porque, assim, uma das coisas que eu tenho muito visto é que muita gente ainda está fazendo show como se estivesse subindo um palco. E aí reclama, né? Porque não tem gente, não tem audiência, é diferente. Ontem a gente estava vendo uma live do Titãs e o Branco Melo fala, assim, 40 anos de carreira, a gente está fazendo algo novo hoje. E algo novo hoje, sem audiência, o que ele está dizendo, mas que pode ter audiência interferindo o tempo inteiro. E você falando... E aí eu acho que, voltando na questão do que o ao vivo tem 3 coisas. O ao vivo tem essa vida real, que eu estou dizendo, né, e que isso ajuda a humanizar a gente. Eu acho que a gente precisa trazer a tecnologia de uma maneira muito mais natural para as nossas vidas, e não como alguma coisa que está sempre encaixando, né? Então, ela é algo natural. Então, você quando está fazendo uma reunião e vem um filho e pula no colo da mãe ou do pai, né? Eu costumo dizer que no passado tinha muita vergonha, às vezes, do pai, às vezes, falar que o filho estava doente, precisava buscar, ou precisava pegar o filho na escola. E agora, no meio da reunião, ele tem que lidar com aquela questão do filho pular no colo dele. E aí? É lógico, nós somos tudo isso, né? Nós somos profissionais, nós temos as nossas vidas fora do trabalho, a gente não é caixinhas separadas. Então, eu acho que o ao vivo ele ajuda a humanizar isso, a gente começa a buscar uma outra linguagem. E eu acho que é interessante porque, no final das contas, é um formato que ele vai trazer cada vez mais conversa. Então, a gente está falando de vida real, a gente está falando de imediatismo, né, de acertar um tempo e espaço, de você estar... Vocês estão me ouvindo falar exatamente daqui da minha casa, né, de um outro lugar, independente do lugar do Brasil que você esteja, ou até do mundo, porque a gente está no universo digital. E a terceira coisa é a possibilidade de interferência. Então, o ao vivo ele tem, né, a vida real, imediatismo e a possibilidade de interferência, que é maravilhosa. A audiência ela pode entrar na conversa, falar e participar, né? Até tem gente mandando pergunta aqui, eu não vou deixar para o final, porque como a gente tem meia horinha, Luellen, como se diferenciar nessa era das lives? Porque principalmente agora todo mundo está fazendo, é difícil até para o cliente decidir o que assistir. E a Thalita, será que o excesso de live não satura os consumidores de conteúdo? Eu vou misturar um pouco a resposta das duas, tá? Não satura, porque eu acho que a gente está num momento de boom mesmo, sabe? Faz parte. E a questão da saturação no digital não faz muito sentido. Porque, no final das contas, você tem conteúdo o tempo inteiro, a todo momento. Não era aquela questão da programação da televisão que você entra e você tem as 2 horas isso, tem isso, 3 horas tem isso, 5 horas... Não, você tem uma biblioteca de conteúdo à sua disposição hoje, independente de ter live. O ponto é que o consumidor ainda não aprendeu a tornar isso natural na sua própria vida. Então, ele está sempre com a sensação que ele está perdendo alguma coisa e que aquilo está saturando ele. Mas não, é ele que escolheu abrir o computador, é ele que escolheu clicar no vídeo, é ele que escolheu ver uma live, entendeu? Ele faz a escolha o tempo inteiro. O que acontece é que hoje a sociedade está aprendendo um negócio que já deveria ter aprendido há muito tempo, é que a sociedade não controla as coisas, né? Antes, você tinha... Eu vou fazer um paralelo, né? Antes, quando eu falo que o barco foi uma das primeiras manifestações da internet, porque quando os descobridores atravessaram o continente, entraram em contato com outra cultura, descobriram outras coisas, a internet faz isso o tempo inteiro, né? A gente consegue, eu posso clicar aqui e ver uma live que está acontecendo na Nova Zelândia. Só que antes a gente não via isso, né? Eu precisava pegar um barco para atravessar o oceano. Hoje não, eu entro num aplicativo, eu clico num coisa e eu vou para outro país. Então,
isso dá uma sensação de, né, meu Deus do céu, é o tal do FOMO, né, Fear of Missing Out, porque você está perdendo alguma coisa o tempo inteiro. Você está perdendo alguma coisa o tempo inteiro. Na verdade, você sempre perdeu alguma coisa o tempo inteiro. Só que agora você está percebendo que você perde. E aí isso gera ansiedade, isso gera... nossa, mas tem muita live. É lógico que tem muita live. E é interessante porque a gente para num momento onde a gente tem o alcance, você tem massa e você tem nicho. Então, se você gosta de live onde de funk ou hip hop, você vai ser atendida. Né? Se você gosta de sertanejo, se você gosta de axé, se você gosta de rock, você vai ser atendida. Nossa, tem muita live, você não precisa ver todas. E esse ponto de amadurecimento da sociedade, de consumo e de produção, ainda está em processo, isso não está pronto, né? Então, agora, deixa eu ver. Então, isso tem a ver com a pergunta da Thalita. A pergunta da Luellen, que fala de é difícil até para o cliente decidir o que assistir, eu acho que conversa um pouco com isso que eu estou falando, né? E a gente fala tanto da questão do consumidor quanto da questão das marcas. Quando a gente fala de... Né, tem muito anunciante entrando nas lives, e como é que eles entram, como é que escolhe. Aí você começa a ter que olhar todo o universo, e qual o target que você quer falar, qual tipo não só o target, né, mas qual é a mensagem, qual o artista que você identifica. Você tem que, a partir do momento que você tem um anunciante também nas lives, ele precisa entrar de uma forma orgânica. Ele não pode chegar lá achando que ele é o dono da cocada preta, que ele vai chegar lá e falar assim, opa, eu vou pegar e vou fazer o que eu preciso fazer, eu que mando nessa live, porque eu estou aqui anunciando alguma coisa. Não. É uma harmonia do artista, do veículo, né? Que são todos marcas, todos eles têm vozes, e ele precisa entrar de uma forma orgânica também no discurso. Então, da mesma forma que o consumidor, ele precisa entender o que ele quer ver, e ele ficar tranquilo com isso, que ele vai perder, ele está perdendo um monte de coisa, e faz parte. O anunciante também, ele precisa ser certeiro com quem ele quer falar. Né? Tem uma possibilidade aí muito grande. Eu trouxe algumas coisas, mas eu acho que não vai dar tempo de mostrar tudo. Eu vou compartilhar minha tela, só para mostrar, aqui na Globo a gente está fazendo algumas lives, a gente fez um projeto que chamava Em Casa, né? Então a gente fez Ivete em casa, a gente fez a Loki em casa, Roberto Carlos em casa, Luan em casa, aí a gente vai fazer agora nesse final de semana, hoje, na verdade, Arraiá em casa, começa às 8 horas, aliás, no Multishow, no GNT, e 10h30 da noite tem na Globo, e tem no YouTube, a gente vai estar com, tanto no YouTube da Tainara Ogê, quanto que é um influenciador, quanto no YouTube também do Multishow transmitindo. E as outras plataformas também a gente está utilizando, né, para fazer esse ecossistema, porque no final das contas, quando a gente fala de live, a gente tem lives que são nichadas e que são maravilhosas porque elas são nichadas, e você consegue fazer lives, como a gente está na Globo, a gente também consegue fazer algo de um alcance muito grande, a gente quer estar em todos os lugares, em todas as lives, de todas as maneiras. Eu posso ter uma produção que eu tenho 3 câmeras nesse momento rodando um show, e posso ter uma visão intimista de um celular que está usando para uma outra plataforma. Então, esse ecossistema também é muito interessante. Uma coisa não retira a outra, tem lugar para as duas coisas, tem lugar para o alcance, tem lugar para o nicho, porque no final das contas a gente está buscando o tempo inteiro esses interesses coletivos e esses interesses individuais. Né? Então, por isso esse boom. Né? Eu vou passar só o vídeo da Ivete, que a gente fez, que fala um pouco dessa questão de várias telas, tá? E aí eu volto para fechar, porque senão a gente não vai ter tempo de ver tudo. Então, eu vou ter que compartilhar a tela. Passando rapidamente aqui. Vocês estão vendo minha tela? Acho que sim, beleza. Eu não sei quantas pessoas cabem na casa da Ivete, mas já que ela abriu as portas... Tá sozinho? Pega a vassoura, meu amor, e bota ela pra dançar. Te amo, vassoura! A gente resolveu levar todo mundo pra lá. Acelera, Foi histórico. hoje é dia de... Com a força da TV aberta, da TV fechada, das nossas plataformas digitais e completamente integrada ao YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, essa live levantou poeira. Nossa presença nas redes sociais foi um show à parte. Por falar em social media, a Viu e o Multishow criaram um storytelling completo para essa festa e convocaram um time incrível de influenciadores para acompanhar tudo ao vivo no YouTube
além de produzirem conteúdos também nas outras redes sociais. A gente colocou na música. Teve até ex-BBB. Nunca esqueceremos de Veveta fazendo um show de pijama. O resultado, enquanto o show da Ivete rolava solto, atingimos 17,8 milhões de visualizações, um pico de 1,2 milhão de usuários simultâneos nas transmissões digitais e viramos o assunto do momento. E não ficou só no digital, não. Mais de 36 milhões de pessoas foram alcançadas na TV Globo e no Multishow, que ocupou a liderança absoluta da TV paga. Com esse projeto multitela, rompemos barreiras e abrimos espaço para parcerias incríveis. Nada menos que 9 marcas embarcaram com a gente. Ao todo, foram mais de 300 ativações em todos os formatos. Teve menção dos influenciadores na live das lives. Queria saber se vocês já têm o aplicativo PicPay. Vivo é que nem eu. Melhor do mundo! Seara, conte comigo para tudo. Breaks digitais exclusivos com a própria Ivete. Na hora de lavar roupa, eu conto com uma parceria que sempre esteve aqui em casa. Estou falando de Down. E a gente arrasando aqui no nosso aplicativo House Party. Trechos da live no YouTube. Posts nas redes sociais dos influenciadores e do Multishow, stories do Instagram e do Facebook, muitos tweets, live with do Instagram, parcerias para Twitter Amplify e inventário no YouTube e até TikTok da Ivete e dos influenciadores para as marcas. Todo esse esforço se refletiu em números incríveis também para as marcas, claro. O resultado de todas elas juntas foi impressionante. O Paulo do Gueto mandou. Sucesso mesmo é poder compartilhar uma festa dessas com os nossos parceiros. Amo muito. Quando a gente está junto, a gente está em casa. O Paulo do Gueto. Eu quero saber quem vai varrer sua mãe de manhã. Sou eu, viu? Bom, a gente não vai ter muito tempo, senão eu mostrava outros materiais, mas o ponto é, assim, eu mostrei para vocês aqui o que a gente fez com a Ivete, e a tentativa é como é que a gente cria esse storytelling trazendo ao vivo em outras telas, né? Por exemplo, no caso do Alok, a gente fez um cross entre música e game, né? Então, como o Alok, ele é um cara que joga Free Fire, os gamers escutam muito o Alok. O que a gente fez? A gente pegou, o show dele era um determinado momento, agora não vou lembrar o horário, 1 hora antes ele entrou jogando Free Fire com 3 gamers, e aí jogando e conversando e falando do show, como é que ia ser, como é que não ia ser. E depois ele falou, olha, Camilota, tenho que ir porque eu vou agora tocar em casa. E a gente fez esse cross, trazendo inclusive 2 marcas da casa, né? Porque o show foi para um Multishow e ele jogando com os meninos foi com o eSport TV, que é uma marca do Sport TV. Então você consegue trazer marcas diferentes dentro do mesmo contexto e tudo ao vivo. E aí quando o show do Alok começou, nas redes sociais, os 3 continuaram jogando e continuaram jogando e comentando com música em cima, porque o comportamento deles é esse, eles jogam com música, né, no fone. Então a gente mistura esse universo. E fora que, assim, eu vou te falar que o Alok, eu acho que foi um dos shows que a gente mais perdeu o juízo, porque no final das contas a gente transmitiu o show em 29 telas diferentes. Então, eu estou falando da televisão aberta, eu estou falando da televisão fechada, né, da Pay TV, eu estou falando de Facebook, de Twitter, de YouTube, tanto do Multishow quanto do próprio artista. A gente transmitiu nas redes dos gamers. Então, assim, 29 telas. Imagina, e aí por que 29 telas, né? Vocês estão malucos? Não, porque no final das contas, quando a gente tem... foi legal mesmo essa live. Quando a gente tem uma pessoa que assiste o Nubru, por exemplo, ali eu estou abrindo uma outra porta de entrada para um público nichado relacionado a game e que vai se interessar pelo Alok. Pela TV aberta, eu estou trazendo um outro público, pela TV fechada, eu estou trazendo um outro público. Então, como empresa de comunicação, a gente tem buscado muito fazer esses cross, porque eles deixam também o storytelling mais interessante. O Arraiá que a gente vai fazer hoje, ele vai ter cross ao vivo no GNT e no Multishow, tanto no digital quanto na televisão. Então,
quando que você viu um canal falando, vamos ver o que está acontecendo no Multishow? E aí vai conversar com o que está acontecendo no Multishow, e o Multishow vai falar, vamos ver o que está acontecendo no GNT, e tudo dentro do mesmo guarda-chuva. Eu falo que a gente está vivendo uma revolução na comunicação, mas é um momento muito rico de produção, e é um momento muito rico também de consumo, porque no final das contas, os consumidores também produzem conteúdo, e isso deixa todo esse storytelling muito mais interessante, né? O Luan falou que acho que o desafio desse tipo de live é adaptar a transmissão para cada plataforma, e foi muito bem pensado. Realmente um grande desafio, tá, Luan? Assim, e eu falo que tem uma expressão em inglês, como é que é? Think global, act local, né? Que eu acho que o grande lance quando você faz um projeto grande, você tem que ter especialistas nas pontas, né? Para você ser global, eu falo que você tem que ser local. Você tem que ter especialista de cada uma dessas telas, né? Você tem que ter profissionais que estão olhando toda a big picture, mas você também tem profissionais na ponta para perceber qual é a peculiaridade daquela plataforma, não só em relação ao algoritmo, mas em relação à linguagem, em relação ao comportamento do usuário, né? Pablo aqui perguntou como se dá a aplicação do storytelling na construção das lives. Como se dá a aplicação do storytelling na construção das lives. É isso, tem um pouco a ver com o que eu estou falando aqui agora. Né? A gente, na verdade, tem esses especialistas, e quando a gente cria um projeto, a gente cria com todos os especialistas na mesa. Então, assim, pô, e se a gente fizesse isso? E se a gente fizesse aquilo? E se a gente pegasse um influenciador, fizesse um takeover do nosso Instagram, e aí fizesse um call to action? E a gente começa a ver que uma tela leva para outra. E como a gente está aqui terminando no tempo, vou ver o último aqui da Camila. Para quem nunca fez uma live, agora é o momento de sair da zona de conforto. Camila, sempre é o momento de sair da zona de conforto. Assim, a zona de conforto, ela não ajuda, né? Zona de conforto, se a gente tivesse na zona de conforto, a gente estaria fazendo sempre a mesma coisa, e a gente não estaria evoluindo em termos de linguagem, de consumo. Então, assim, talvez este seja o momento de desculpa para você utilizar, para você sair da zona de conforto, mas sempre é momento de sair da zona de conforto. A gente só aprende quando a gente faz, né? Durante toda a minha jornada, toda a minha carreira, assim, seja na Globo, seja na Endemol, seja com os influenciadores, com a Maker Studios, Awesome TV, eu só aprendi fazendo, né? E fazer é se expor. Fazer na verdade, você está ao vivo, você está propício a você errar, e você trocar uma palavra. Eu posso aqui estar falando alguma coisa agora e trocar uma palavra e falar para vocês, gente, foi mal, eu errei. Então, tem uma questão aí de humanizar e de assumir que a gente é real e que a gente está aqui ao vivo, né? Ao vivo e a cores, e que a gente não necessariamente controla o que está acontecendo, né? Dependendo da pergunta que vocês fazem, dependendo do dia que eu estou, dependendo das outras coisas que acontecem na minha vida. Então, sim, na verdade, eu incentivo todos vocês a saírem da zona de conforto para criar, porque esse mercado está em plena construção. A linguagem, os formatos, todas as coisas que a gente pode fazer, está em plena construção. E eu acho que para fechar esse momento, assim, o que eu ia comentar é que está me chamando muita atenção, eu estava até falando isso ontem, né? Está me chamando muita atenção as outras formas de live que a gente está descobrindo também, né? A gente está falando de música, mas a gente tem tido profissionais fazendo exercícios ao vivo com alunos, a gente tem pessoas cozinhando, né? Cozinhando. Quem não vai para a cozinha gosta de conversar com a pessoa cozinhando? Por que você não pode fazer isso agora com uma pessoa que, teoricamente, ela é celebridade? Ela não é, ela também é uma pessoa normal. Por que os influenciadores bombaram, né? Eu tenho um caso que eu gosto muito de contar, né? Que a Kéfera, quando ela começou a fazer muito sucesso lá atrás, ela resolveu mudar. E ao invés de ela falar em frente ao armário da casa dela, do quarto dela, ela resolveu ir para um estúdio todo branco, bonitão e tal. E aí, quando ela começou a fazer isso, as pessoas começaram a falar assim, não, você não é a Kéfera que eu conhecia. Não, isso não tá legal. Porque a menina se identificava com a menina que estava falando dentro do quarto. Então, a pessoa se identifica com a pessoa que está cozinhando na cozinha, que poderia, né, sua mãe faz isso, seu irmão, seus primos, você faz isso, né? Então tem uma construção e um descobrimento aí muito interessante em relação a nós mesmos quando a gente fala de conteúdo. E as lives que têm me chamado muita atenção são lives que eu não imaginei que eu nunca veria, né? Outro dia eu assisti um lançamento de um foguete sentado no meu sofá. Eu entrei no YouTube, joguei o sinal do YouTube na televisão, e assisti com narração, entendendo o que estava acontecendo. E eu fiquei nervosa, porque assim, eu estou vendo ao vivo, né? Eu estou vendo ao vivo. A gente não sabe o que vai acontecer.
né? E isso que é interessante, isso mexe com o nosso imaginário, com o nosso emocional, porque a gente está vendo o que está acontecendo naquele momento. E isso faz com que a gente se sinta parte. Mesmo eu não estando dentro do foguete, eu me senti parte de ver ali, e comemorei quando aquilo deu certo, entendeu? Da mesma forma, outro dia teve uma live comentada de eclipse que eu nunca imaginei que eu ia ver da minha vida. Ou então, por exemplo, solstício de Stonehenge, as pessoas viajam para ver. Hoje você teve nesse mês, você teve uma live mostrando isso acontecendo lá na Inglaterra. Então, pessoas não tendo que viajar. É lógico que isso não vai tirar a toda... Né, isso não substitui, né? Você está no lugar, você está no show, você está no estádio assistindo futebol. Isso não é uma experiência única. Mas o que eu estou falando é de acesso à informação. Eu estou falando de conexão, uma conexão ampla e vasta com todas as pessoas que estão no planeta. Isso pode se tornar... Eu falo que a internet é uma grande ferramenta de melhoria da sociedade, mas a gente precisa saber usar. A gente precisa entender que a gente vai errar no processo. E a gente precisa sair da zona de conforto, né? A Camila falou da zona de conforto, a gente precisa sair da zona de conforto, porque senão a gente não vai aprender. A gente hoje está discutindo muita coisa, eu falo assim, a gente está discutindo racismo, a gente está discutindo machismo, a gente está discutindo homofobia, a gente está discutindo muitas coisas, e parece que estão surgindo agora essas coisas. Não, tudo isso já existia na história do ser humano, só que a gente não falava, a gente fingia que a gente não estava vendo. Não dá mais para fingir. Percebi uma evolução da qualidade de conteúdo produzido durante uma série de lives. E vai ter mais, tá, Luellen? Vai ter mais, vai ter mais. A gente só está aprendendo. A questão da interatividade, da conversa, vai acontecer muito, né? Vai, assim, é algo que a gente vai ainda dar saltos ainda em relação a essa construção de conteúdo, dessa interatividade. E para o consumidor isso é maravilhoso. O consumidor, ele está lá, vendo o artista dele tocando e fazer parte de alguma forma daquele show, é incrível. Bom, eu estou vendo aqui que eu estou chegando, né, no horário. Eu não sei, Rodrigo, se eu tenho mais alguns minutinhos ou se a gente já está no ponto, só para não... Porque se deixar, gente, esse assunto, eu falo por horas e horas.